Imagina a cena. Você está saindo ali do Templo de Jerusalém com seus amigos mais próximos e, assim, não é um lugar qualquer. É o centro do universo de vocês, uma das construções mais espetaculares do mundo. O sol bate no ouro, as pedras são imensas. Seus amigos, claro, maravilhados, comentando: olha o tamanho desses blocos, olha a beleza disso tudo. E aí, no meio dessa admiração toda, seu líder, a pessoa que você mais respeita, vira e diz, com a maior naturalidade: estão vendo tudo isso? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Tudo vai ser destruído. A gente consegue imaginar o silêncio que deve ter ficado, né? O choque. É essa declaração de Jesus que dá o pontapé inicial para uma das conversas mais intensas e debatidas da Bíblia, que está registrada lá no capítulo 24 de Mateus. E é nessa conversa que a gente vai mergulhar hoje, usando como guias as notas e mapas de duas Bíblias de estudo excelentes, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. A nossa missão aqui é tentar entender a resposta de Jesus para aquelas perguntas que, obviamente, os discípulos fizeram logo em seguida. E que perguntas, né? Porque essa declaração foi, como você disse, um choque completo. Para eles, o templo era o símbolo da presença de Deus na Terra. Falar na destruição total do templo era tipo quase como falar do fim do mundo. E essa conversa que acontece ali no Monte das Oliveiras é exatamente sobre isso. E o mais impressionante é que a primeira parte da profecia se cumpriu de uma forma, assim, assustadoramente literal. Menos de 40 anos depois, em 70 depois de Cristo, o general romano Tito, ele cercou Jerusalém e fez exatamente o que Jesus disse, derrubou tudo. Uma das nossas fontes, a Bíblia Holman, até traz um mapa bem detalhado da campanha de Tito, sabe? Mostrando o caminho das legiões romanas até a cidade. Ver essa profecia cumprida dá um peso gigantesco a todo o resto que ele falou. Exato. Se ele acertou a primeira parte, com essa precisão toda, o que a gente pode dizer do resto? Então, a reação imediata dos discípulos é fazer 3 perguntas que são a espinha dorsal de todo o capítulo, certo? Exatamente. Eles perguntam basicamente, primeiro, quando isso vai acontecer? Se referindo, claro, à destruição do templo. Segundo, qual vai ser o sinal da sua vinda? E terceiro, e qual vai ser o sinal do fim dos tempos? Eles meio que misturam tudo numa pergunta só, porque na cabeça deles, esses eventos estavam todos conectados. E a análise da NAA aponta uma coisa crucial aqui. A resposta de Jesus parece que vai entrelaçando esses dois horizontes, sabe? A destruição de Jerusalém, um evento próximo, funciona como um tipo de símbolo e penhor, uma amostra do evento mais distante, que é a segunda vinda dele. O nosso desafio é seguir essa linha de raciocínio que vai e volta entre o futuro próximo e o futuro distante. Certo, então vamos lá. Como é que Jesus começa a responder essa avalanche de perguntas? Ele não tenta acalmá-los, pelo contrário. A primeira coisa que ele faz é um alerta. Cuidado que ninguém engane vocês. Sim. O primeiro movimento dele não é dar uma data, mas preparar o espírito deles. Ele descreve um cenário de caos. O primeiro sinal, ele diz, será o surgimento de falsos messias. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Depois ele fala de conflitos globais. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, e para completar, desastres naturais sociais, como fomes e terremotos. Guerras, falsos líderes, desastres naturais. Parece uma retrospectiva de qualquer noticiário anual. Mas aí vem a frase que muda tudo. Ele olha para todo esse caos e diz: tudo isso é apenas o princípio das dores. O que exatamente essa expressão, princípio das dores, significa? Elas indicam que algo grande está para acontecer, que o nascimento é inevitável, mas ainda não é o nascimento em si. São dolorosas, chamam a atenção, mas são apenas o sinal de que o processo começou. Ou seja, Jesus está dizendo, quando virem essas coisas, não entrem em pânico achando que é o fim imediato. Acalmem-se, isso é só o começo. Faz todo sentido. E é interessante como, a partir daí, o foco parece mudar. Ele sai desses eventos globais, quase impessoais, e começa a falar de algo muito mais direto e doloroso para os seus seguidores, não é? Exatamente. A progressão é notável.
O discurso se torna íntimo. Ele diz que eles mesmos serão perseguidos, entregues, maltratados e mortos, que serão odiados por todas as nações por causa do nome dele. O perigo deixa de ser algo que se vê na TV e passa a ser algo que bate à sua porta. E o mais duro é que o perigo também vem de dentro da própria comunidade. Sim, e talvez essa seja a parte mais sombria. Ele alerta para escândalos e traição interna. Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Fala do surgimento de falsos profetas, ou seja, líderes enganosos dentro do movimento. E o golpe final, que é talvez o sinal mais triste. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Em meio a esse cenário desolador, de perseguição externa e colapso interno, ele estabelece duas condições. A primeira é um chamado à resistência. A salvação é para aquele que perseverar até o fim. E a segunda é um chamado à missão. O fim só virá quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo. Uau! Então, depois desse princípio das dores, que já parece terrível, o discurso entra numa fase ainda mais intensa. Ele chama de grande tribulação. E o gatilho para isso é um sinal muito específico e, para ser sincera, bem misterioso. A abominação da desolação no lugar santo. Essa expressão é forte. O que as nossas fontes dizem sobre o que poderia ser isso? Teriam entendido a gravidade dela. E as notas aqui nos ajudam muito. A Nath nos lembra de um precedente histórico terrível. Em 1677 a.C., o rei grego Antíoco Epífanes invadiu Jerusalém, proibiu a religião judaica e, como ato máximo de profanação, ele construiu um altar para Zeus dentro do templo e sacrificou um porco nele. Esse ato ficou conhecido como a abominação desoladora. Ao usar essa mesma expressão, Jesus sinaliza que um ato de profanação de magnitude semelhante, ou talvez até pior, aconteceria de novo. Então é um código para o máximo sacrilégio possível. E a outra fonte, a Holman, A Holman oferece uma perspectiva um pouco diferente, mais ligada a eventos que precederam a destruição de 70 d.C. Ela sugere que isso poderia se referir a conflitos internos entre facções judaicas que levaram ao derramamento de sangue de sacerdotes dentro do próprio santuário. De qualquer forma, seja uma profanação externa ou interna, o significado é o mesmo. O lugar mais sagrado foi violado de forma irremediável. E é esse o sinal para a ação. E que ação? As instruções que se seguem são de uma urgência desesperadora. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no telhado, não desça para pegar nada. Quem estiver no campo, não volte para buscar a capa. É uma ordem de evacuação imediata, sem pensar duas vezes. A preocupação que ele expressa com as grávidas e as mulheres amamentando mostra o quão difícil e perigosa seria essa fuga. Sim, e tem um detalhe que uma nota de rodapé na NAMAC destaca que é fascinante. Jesus diz: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Isso parece um detalhe pequeno, mas revela muito. A fuga no inverno, com frio e chuva, tornaria a sobrevivência nas montanhas quase impossível. E fugir no sábado seria um pesadelo logístico e religioso. Pela lei judaica, as viagens eram muito restritas, os portões das cidades podiam estar fechados. Ele está pintando um quadro de vulnerabilidade total, onde até o clima e o calendário podem ser inimigos mortais. Depois dessa tribulação na Terra, a escala da profecia explode. O foco vai para o cosmos. Ele fala que, logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. É uma linguagem que parece desmontar o universo como a gente conhece. É a linguagem apocalíptica clássica, que busca descrever o indescritível. É a ideia de que o retorno de Cristo é um evento tão monumental que a própria criação reage de forma violenta. É nesse cenário de caos cósmico que, como diz o texto, aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todos os povos da terra o verão vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, reunindo seus escolhidos dos 4 cantos do mundo. É a imagem do clímax da história. Ok, é muita informação para processar. Então, em resumo, aqui. Temos uma profecia sobre a queda de um prédio, que se expande para caos global.
Depois, para perseguição pessoal, um ato de profanação, uma fuga desesperada, o colapso do cosmos e, finalmente, a vinda gloriosa. Depois de pintar esse quadro gigantesco, qual é a conclusão? O que se deve fazer com essa informação toda? E essa é a grande virada do discurso. Jesus passa de profeta a pastor. Ele para de descrever o que e o quando e foca no como. Como os seguidores devem viver sabendo de tudo isso? E a resposta, repetida de várias formas, é uma só: vigilância. Ele usa uma série de parábolas e analogias curtas para martelar essa ideia. A primeira é da figueira, certo? Isso, ele diz: quando os ramos da figueira ficam verdes e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está chegando. É simples. Assim como a natureza dá sinais claros da mudança de estação, esses eventos que ele descreveu são os sinais de que a sua vinda está próxima, às portas. É um chamado para aprender a ler os sinais dos tempos. A segunda analogia, com os dias de Noé, é ainda mais direta, eu acho. E mais assustadora. Ele lembra que antes do dilúvio, a vida seguia normal. As pessoas comiam, bebiam, casavam, se faziam negócios, completamente alheias ao juízo que se aproximava. O problema não era o casamento ou a comida, mas a total falta de atenção. A vinda do Filho do Homem, ele diz, será assim, súbita, inesperada, no meio da rotina, para quem não estiver prestando atenção. A imagem de dois homens no campo, um levado, o outro deixado, reforça essa separação repentina. No fim das contas, então, o recado principal não é para a gente virar especialista em decifrar calendários proféticos, mas para viver de um certo jeito, aqui e agora. Exatamente. A última parábola, a do servo fiel e do servo mau, fecha essa ideia com chave de ouro. O servo bom é o que continua fazendo o seu trabalho, cuidando da casa, mesmo sem saber quando o patrão volta. O servo mau pensa: meu senhor está demorando, e começa a agir de forma irresponsável, a beber, a maltratar os outros. A mensagem é que a volta do Senhor será num dia e hora que ninguém espera. Por isso, a frase que resume tudo é: fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. A prontidão não é um evento, é um estilo de vida. Ok, isso tudo amarra bem a parte prática do discurso. Mas tem uma frase que Jesus diz no meio disso tudo que sempre gerou uma confusão enorme. Ele afirma: em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Peraí, como assim esta geração? A geração dele já passou há 2000 anos. Como a gente entende isso? Essa é, sem dúvida, a frase mais debatida de todo o capítulo. E as notas da Bíblia NAA são muito honestas em apresentar as principais linhas de interpretação sem necessariamente escolher uma. Basicamente, há 4 grandes possibilidades. Certo, quais são elas? A primeira é a mais literal. Esta geração se refere às pessoas vivas na época de Jesus. Nesse caso, tudo isto teria que se referir principalmente à queda de Jerusalém, que de fato aconteceu dentro de uma geração, em 70 depois de Cristo. O problema é que os sinais cósmicos e a vinda gloriosa não aconteceram. Ok, faz sentido. Qual a segunda? A segunda visão é que geração aqui significa raça ou povo. Ou seja, Jesus estaria dizendo que o povo judeu, como nação, não desapareceria até que tudo se cumprisse. É uma interpretação possível da palavra grega gênia. A terceira é mais figurada, dizendo que esta geração se refere a um tipo de pessoa, a geração de incrédulos, ou, inversamente, a geração de crentes, que existiria em todos os tempos. E a quarta, que imagino ser bem popular hoje. Sim, é a interpretação de que esta geração se refere à geração específica de pessoas que estiver viva quando os sinais finais começarem a acontecer de forma inconfundível. Ou seja, a geração que vira a abominação da desolação, por exemplo, não passará sem ver o fim. O problema é que isso transforma a frase numa espécie de tautologia. A geração que vira o fim, verá o fim. Uau! 4 maneiras bem diferentes de ler a mesma frase. E as nossas fontes, a Holman ou a NA, dão alguma pista de qual elas preferem ou é um debate em aberto? É um debate totalmente em aberto, e as bíblias de estudo por honestidade intelectual
apenas apresentam as opções. Elas não tentam resolver o enigma. E isso nos leva a uma reflexão final, que talvez seja o ponto mais importante de todos. Que seria? E se a ambiguidade for o ponto? E se essa frase foi intencionalmente formulada para ser um pouco vaga? Talvez o objetivo do discurso nunca tenha sido dar um cronograma exato para que uma única geração pudesse se preparar no último minuto. Talvez o objetivo fosse criar um senso de iminência e responsabilidade para todas as gerações de seguidores ao longo da história. A incerteza sobre o quando força cada um a viver em estado de prontidão constante. Faz com que a mensagem de vigilância não seja algo para eles no futuro, mas para nós agora. A prontidão se torna uma postura diária, não um alarme que vai tocar um dia. É um convite para viver cada dia como se fosse importante, porque no grande esquema das coisas, ele realmente é.